A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado a CIADEB e também a CJADB. E para mim é sempre um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal, toda semana nós temos vídeos novos. Toda segunda-feira estou postando vídeos com relação à lição de adultos. Na terça-feira, a lição dos jovens. Na quarta-feira, a lição de juvenis. E na quinta-feira, a lição dos adolescentes. E sempre também posto vídeos relacionados à escatologia. Eu sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Eu gosto muito de escatologia. Eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Nesse canal aqui tem uma playlist aqui, eu falo só sobre escatologia, desde o arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Se você tiver interesse de comprar este livro, vou deixar um link aqui para que você possa ter acesso diretamente ao meu WhatsApp, para que nós possamos conversar. Mas custa apenas R$20 esse livro, tá bom? Mas hoje nós vamos estar comentando a lição dos juvenis. A lição dos juvenis, que nós estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento e estamos conhecendo um pouquinho a questão do Antigo Testamento. Hoje, particularmente, já estamos no tempo dos juízes. Página 40, datada de 2 de fevereiro de 2022. O tempo dos juízes. Eu sempre questiono, no início das minhas aulas, o que você lembra quando você ouve o tempo dos juízes. Qual é a história que vem na sua mente? Qual é o episódio? Qual é o versículo? O que é que te faz lembrar quando você ouve esse tema? E a partir daí que você pode dar início à sua aula, tá bom? Mas, de um certo modo, esse tempo dos juízes é o tempo que vai logo após a morte de Josué até Saul assumir o trono. Então, esse período aí. Há quem diga que durou cerca de 320 anos. O tempo dos juízes, tudo indica que demorou cerca de 320 anos. De acordo com alguns teólogos também, estudiosos, historiadores, que existiu cerca de 12 juízes em Israel, salvo a questão de Samuel, salvo a questão de Eli, se era juiz ou não era juiz, e assim por diante. Mas aproximadamente 320 anos o período, aproximadamente 12 juízes foi quem passou a governar, a se estar orientando a nação de Israel nesse período de 320 anos. Tá bom até aí? Já devemos dar glória a Deus. Vejamos também, interessante nós mencionarmos o seguinte, os juízes, até o comentarista chegou aqui no ponto ó, o tempo dos juízes, a ausência de um líder. Moisés, em toda a sua trajetória, de um certo modo ele foi preparando Josué para assumir o seu lugar. Porque normalmente quando alguns episódios, algumas histórias aparecem em que Moisés não está sozinho, sempre Josué está do lado dele. Mas nós podemos dizer que Josué falhou nisso. Josué não preparou ninguém para ficar no seu lugar. Josué não abriu espaço para que ele pudesse fazer também um sucessor, para que pudesse ensinar, orientar, para já ir preparando alguém para ficar no seu lugar. Então nós podemos dizer que Josué falhou nisso. Josué não preparou um sucessor. E deixa eu abrir um parêntese para já falar com você que é líder, você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é professor, você que é pregador, você que é dirigente de congregação. A nossa grande função enquanto líderes é formar novos obreiros. Você que é professor da escola dominical, você tem que fazer com que esses alunos que estão hoje aí participando das suas aulas no futuro sejam professor da escola bíblica dominical. Você que é dirigente de uma congregação, você tem que lutar para que no futuro essas pessoas que hoje são membros, são novos congregados, possam estar assumindo a direção da igreja. Porque eu tenho a certeza, o nosso tempo vai passar. Ou daqui a pouco nós estamos em uma, vamos para outra e assim por diante. Então nosso papel, nós temos a missão também de fazer aquela chamada vinde após mim. Vinde a mim é a chamada que Jesus tem para a salvação. Vinde após mim é para o chamado para fazer o serviço, para estar servindo a Deus. E Josué, ele falhou nisso, ele não conseguiu fazer nenhum sucessor. Ele não deixou ninguém nessa responsabilidade. Por isso, após a morte de Josué, cada tribo foi para o seu canto. Cada tribo foi cuidar da sua terra. Cada tribo foi cuidar da sua vida. Cada tribo foi cuidar das suas dificuldades sozinho. Não existia um líder, não existia ninguém para conseguir assim unificar as 12 tribos de Israel. Então nós sabemos o quanto isso é problemático, quando há divisões, quando há separações. O povo de Deus, para ter vitória, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em unidade. E Josué não conseguiu deixar um sucessor, e isso trouxe muitos prejuízos para a vida da nação de Israel. O comentarista, ele colocou aqui a ausência de um líder, e é engraçado, irmãos, que até na família,
Casa homem e mulher e Deus deixa o líder, o homem. Foi dividir o Jesus na grande comissão, chama os seus discípulos, mas não manda ninguém sozinho, manda de 2 em 2. Porque, irmãos, é indiscutível que o ser humano, a partir do momento onde tiver 2 pessoas, um já tem que ser o líder. É impressionante isso, irmãos. O ser humano, ele necessita de uma liderança. Ele necessita de alguém que possa estar orientando, até porque vai ter momentos que vai ter que decidir norte, sul, cima e baixo. Então sempre tem que ter um líder para que possa ter orientação de Deus, para saber qual caminho deve ser trilhado. E a nação de Israel estava sem líder nenhuma. E quando a nação começou a ficar por conta, e cada tribo já estava dividindo as suas tribos, as tribos já estavam nos seus lugares, as tribos agora deveriam conquistar mais reinos, deveriam conquistar mais terra. Cada tribo ficou responsável para conquistar suas terras e assim vencer os seus inimigos. Mas adivinha o que aconteceu? Israel começou a pecar contra o Senhor. Israel, pela dificuldade que tinha de conquistar a terra, de destruir os gigantes, de destruir o inimigo, começou a fazer alianças com os próprios inimigos. Deus tinha deixado a ordenança que era para destruir e tomar posse da terra. Não era para fazer aliança, não era para escravizar, era para exterminar as nações inimigas. Porque Deus já sabia que a nação de Israel, se fizesse acordo de paz, mas cedo ou mais tarde seria influenciados pelos inimigos. Como é triste, irmão, nós percebermos que muitas das vezes nós somos mais influenciados do que influenciadores. É mais fácil alguém levar uma pessoa para o mundo do que trazer alguma pessoa do mundo para a igreja. E isso nos preocupa bastante porque a nossa fé, ela tem que ser ouvida como testemunho. As pessoas têm que olhar para você, têm que olhar para mim, têm que ver Deus. E tem que ter desejo de ter esse Deus que nós adoramos e servir a Ele. Então a nação de Israel estava distanciada do Senhor, estava pecadora na presença do Senhor, tinha deixado o grande ensinamento, o pacto com Deus, tinha deixado de executar o projeto de Deus, que era expulsar e matar todos os que estivessem na terra de Canaã. Israel começou a fazer aliança, Israel começou a fazer acordo, Israel começou assim a escravizar. Não vamos matar, não vamos deixar ele como escravo, porque assim nós não vamos precisar trabalhar. E essas alianças, por ter colocado como escravo, essas pessoas começaram a influenciar a nação de Israel. Então não tinha líder, o povo não buscava mais a Deus. Então o povo começou agora a ceder o seu coração também para o pecado. E começou a haver uma grande idolatria na nação de Israel. O povo de Israel passou a adorar Baal, o povo de Israel passou a adorar Dagon, o povo de Israel passou a adorar Astarote e dentre outros deuses. Então a nação que era para adorar somente a Deus, cultuar somente a Deus, aquele Deus que tinha livrado ele da terra do Egito, quando chega agora na terra prometida, quando Josué morre, agora a nação começa a pecar contra o Senhor, começa a fazer coisas erradas diante de Deus. Isso nos preocupa muito, irmãos. Às vezes, nossa vida está tudo bem e nós estamos na igreja glorificando o nome do Senhor, mas de repente nas primeiras dificuldades, nas primeiras provações, nas primeiras lutas que nós temos, nós já cedemos o pecado, nós já cedemos a prostituição, nós já cedemos as divisões, nós já cedemos os problemas. Enquanto nós devemos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós não podemos fraquejar, nós devemos permanecer firmes, porque as vitórias, as conquistas, as medalhas sempre virão para aqueles que preservarem até o fim, aqueles que continuarem. A vitória não é de quem luta, é de quem luta até o fim, porque o final será de paz e de harmonia para com as nossas vidas. Então o comentarista colocou aqui a ausência de um líder, ciclo de desobediências e opressão. Era interessante nós observar o seguinte: Deus, em cada período da história da nação de Israel, aqui dos juízes, cerca de 320 anos, Deus sempre levantava um juiz. E toda vez que Deus levantava o juiz, a nação se convertia a Deus e voltava a buscar o Senhor. Mas quando esse juiz morria, a nação de Israel voltava a pecar. Uma coisa interessante: Deus levantava o juiz, dava livramento à nação de Israel. Os 12 juízes levantados, sempre Deus levantou e deu livramento. Enquanto o juiz estava vivo, a nação de Israel buscava o Senhor. Mas quando o juiz morria, a nação de Israel se desviava. É como é dito hoje, muitas pessoas, só é crente por causa do pastor, né? Só é crente por causa do irmão, por causa do grupo não convertido, por causa do discipulado e assim por diante. Então, irmãos, é algo que nos chama a atenção, que muitas das vezes as pessoas estão firmadas na igreja por causa do líder. Quantas pessoas se afastam da igreja porque o pastor foi embora? Quantas pessoas deixam de estar na igreja porque o dirigente foi mudado? E assim por diante. Mas a Bíblia deixa bastante claro que a nossa convicção, que a nossa fé, que a nossa esperança não pode estar centralizada no homem, porque os homens são falhos, os homens são cheios de defeitos. A nossa fé, a nossa dedicação, o nosso olhar tem que
que estar voltado para com o Senhor. A nossa convicção tem que estar voltada para Deus. E a nação de Israel caiu exatamente neste erro. Enquanto o juiz estivesse vivo, a nação servia ao Senhor, mas quando o juiz morria, aí a nação se desviava com Deus. Dentre alguns juízes, se destacaram alguns, não dá para mencionar todos, tá bom? Depois você lê a história para que você possa ter mais subsídios teológicos para se conversar com a sua turma. Ou se quiser algum vídeo específico, nos procure, depois manda um comentário que eu vou fazer mais vídeos também relacionados a esse tema. No ponto 2, traz aqui acerca de Gideão. Gideão, a população de Israel tinha pecado contra o Senhor, novamente estava vivendo a prática de pecado. Quem estava oprimindo Israel eram os medianitas. Eles chegavam, onde eles chegavam, ele destruía as plantações para que o povo pudesse assim passar fome e sempre dificuldade. Mas Gideão estava na história, estava naquele local dali. Gideão estava malhando o trigo, onde era feito para a questão do malhando o trigo aqui, olha. Ou seja, os midianitas, junto aos amalequitas, invadiram Israel e destruíram as plantações de gado. E o gado, certa vez, Gideão estava malhando o trigo no lagar, para tentar salvar algo. Talvez essa atitude de Gideão não ficar cruzado os braços, talvez essa atitude de Gideão tentar fazer algo para que a sua plantação tivesse vida, para que pudesse ter alimento também para a sua família, chamou a atenção de Deus. E essa atitude que ele teve, Deus agora olha para Gideão e lhe faz uma grande chamada, e Deus diz que Deus é estar com ele, que ele é varão valoroso. E é engraçado que Gideão faz um questionamento, irmãos, que muitos fazem até hoje. Mas o Senhor, Gideão conversa dito o seguinte: mas o Senhor está conosco, está comigo, o Senhor está conosco e nós estamos passando por essa dificuldade toda. Então o Senhor não pode estar conosco, porque se Deus está conosco, como é que nós passamos por toda essa dificuldade? Quantas pessoas já não tiveram esses questionamentos? Porque às vezes os problemas sociais, às vezes a dificuldade fica toda, mas Deus não pode estar agindo na nossa vida, porque nós estamos passando por essas lutas, essas provações. As pessoas mostram entendimento que elas não podem passar por dificuldades se Deus estiver com ela. É como se Deus estiver comigo, a minha vida será de maravilhas. E isso não está na Bíblia. O próprio Jesus sofreu o que sofreu aqui na terra, pelo amor de Deus. Então o ato, irmãos, de nós passarmos por dificuldade, não significa que Deus nos abandonou. Às vezes só está nos provando, para que nós sejamos aprovados diante do Senhor. E assim, Deus pega Gideão, lhe faz a promessa, lhe chama para ser o libertador da nação de Israel. No primeiro momento, Gideão se acha incapaz, o menor da família, incapacitado, não estava preparado para este ofício. Como é interessante, irmãos, Deus chama as pessoas que não têm capacidade, as pessoas mais humildes, para exercer grandes ofícios diante dele. E essas incapacidades, elas são verdadeiras realmente, são verdades. Mas Deus, quando ele nos chama para um ofício, Deus ele nos capacita. Deus nos dá uma capacidade, irmãos, extraordinária da parte dele, porque realmente nós não temos esta autoridade por nós mesmos, mas Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos capacitando a exercer o ministério que ele nos chamou. Agora, meu irmão, se quem lhe chamou não foi Deus, se você não está na posição que está porque Deus lhe chamou, tenha certeza que você vai passar por muitas dificuldades, porque não foi Deus que quer que você esteja nesse lugar. Mas se for Deus, fique tranquilo, a dificuldade vai vir, mas Deus vai estar te guardando nesse momento de sofrimento. Gideão, com todas as suas dificuldades, ele faz um compromisso com o Senhor, ele pede uma confirmação para ver se é de Deus ou não é de Deus. E essa confirmação, irmão, se o Alain molhasse, se estava enxuto e tal, nós fazemos isso com Deus, uma confirmação. Deus, se tu for da tua vontade que aconteça isso, Deus, se for da tua vontade que aconteça, que faça assim, né? Então isso aí nós vemos que Gideão também ele fazia, né? Vai ao orvalho, se cair orvalho, a lã vai estar seca, quer dizer que Deus estava aguardando. Se não cai nevada nenhuma, neve nenhuma, e a olhada estiver molhada, porque o Senhor está confirmando. E às vezes essa questão de pedir confirmação nos falta um pouquinho de fé. Porque quantas das vezes Deus nos dá a resposta e mesmo assim nós não queremos acreditar na resposta. Porque talvez a resposta positiva de Deus é o que nós não queríamos. Já pensou Deus lhe chamar para ir para o deserto? Quantas provas você vai dizer? Ah, Deus, é muito, eu não quero ir não. Se Deus lhe chamar para ir para uma guerra, quem vai querer ir para a guerra? As pessoas ficam se omitindo porque não é o seu sonho, não é a sua pretensão naquele momento. Agora, se Deus chamar, olha, Deus vai estar te chamando para você ir para Paris. Ah, todo mundo quer ir para Paris. Deus te chamando para você ir para Roma. Todo mundo quer ir para Roma. Todo mundo quer ir para os lugares maiores. Mas, no entanto, a chamada de Deus vai ser na sua vida de acordo com o propósito dele. E nós devemos seguir este propósito para também com as nossas vidas. Mas Deus chama Gideão e o capacita. Gideão levanta um grande exército com 32 mil homens.
Olha, 32 mil homens. Gideão levanta agora e vai para a peleja. Quando está indo para a peleja, Deus deixa bastante claro que existia gente demais. E pediu que os medrosos, os covardes, os medrosos pudessem voltar. É interessante, irmãos, que ter medo faz parte do ser humano. Quem não tem medo? Eu tenho medo de muitas coisas. Que às vezes nos falta a coragem, muitas das vezes. Mas quando Deus fala com Gideão com relação a isso, é porque os covardes, os medrosos, poderiam no momento prejudicar. Já pensou você confiar na pessoa que está na sua frente, que ele está com, tem um soldado na minha frente, daqui a pouco o soldado sai correndo? Porque o medroso ele vai correr das horas mais difíceis. O covarde ele vai fugir dos momentos mais difíceis. E Deus precisava de homens que tinham determinação, que mesmo na prova, que mesmo na luta, estivesse lá segurando a batalha, segurando a espada para que pudesse pelejar. Quando Deus diz para votar os covardes e os medrosos, está falando, irmãos, porque Deus não poderia contar com essas pessoas. Porque no momento mais difíceis, essas pessoas estariam fugindo. Assim que são os medrosos, ele foge sempre nos momentos que mais precisam dele. Mas aí fica então de 32 mil, 22 mil homens retornam. Ficam ainda com Josué, com Gideão, 10 mil homens. Deus diz, ainda está muito. Deus agora diz, olha, aquele que bebe a questão do cachorro, com a língua, ele vai assim, pode pedir para votar. Em outras palavras, dessa história toda, só retorna, salvou para a peleja cerca de 300 homens. De 32 mil homens, salvou para a peleja 300 homens. Por isso que existe tanto hino, os 300 Gideões, 300 de cântaro. Não sou cantor não, pelo amor de Deus, viu? Ah, pelo amor de Deus, falar sobre isso. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, não esqueça não. Se inscreva aí, ative o sininho aí, ó. Se inscreva, aperta em inscrever-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixa seu like, deixa sua pergunta. É muito importante para as nossas vidas, tá bom? E assim acontece com a história de Gideão. Com 300 homens, Gideão consegue vencer um grande exército. Com 300 homens, Gideão consegue vencer um grande exército. Ah, porque Gideão era sabido? Não. Porque Gideão era estrategista? Não. Porque Deus estava na vida de Gideão. Quando Deus é na minha vida, quando Deus é na nossa vida, tenha certeza que as maiores dificuldades, Deus vai estar conosco. E os nossos maiores inimigos vão ter que bater de retirada, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra. Então Gideão consegue vencer com 300 homens o exército dos amalequitas, e com isso Israel consegue ficar em paz por um bom período. Irmãos, Deus quer a paz da nossa vida, mas para possamos adquirir a paz, nós precisamos vencer primeiro os amalequitas. Tem muitos amalequitas tirando a nossa paz. Tem muitos amalequitas destruindo as nossas riquezas. Tem muitos amalequitas destruindo os nossos sonhos, destruindo as nossas riquezas. Mas que Deus possa nos dar livramento em nome de Jesus. Vamos agora falar sobre Sansão. Logo após a morte também de Gideão, a nação de Israel retorna a pecar novamente. Depois levanta outros reis, outros juízes, em especial Sansão também. Sansão, irmãos, você já ouviu pregações sobre o livro de Sansão? Sobre Sansão, perdoe-me, sobre a história de Sansão, pregações? São poucas pregações. Você concorda comigo? Vou tentar preparar um sermão sobre Sansão. Mas vamos lá. Sansão, ele é um nazireu de Deus. O nazireu de Deus é aquele que é consagrado ao Senhor. E ele, Deus o consagrou para si desde o ventre materno e fez o voto do nazireno, no qual não se podia cortar o cabelo, tocar em cadáveres ou ingerir bebida forte. Esse era o nazireu, a pessoa que era consagrado a Deus, e ele não poderia fazer nada disso. Eu pergunto a você, você é consagrado ao Senhor? E você, como consagrado a Deus, você tem obedecido às ordenanças de Deus? Ou você vive praticando o pecado? Vigia! Vigia, moço, você é homem, você é mulher de Deus, precisa se colocar no lugar de vários instrumentos do Senhor. E Sansão, irmãos, foi levantado para vencer os filisteus. Filisteus oprimiam a nação de Israel, mas Deus deu várias vitórias à nação de Israel por causa de um único homem chamado filisteus. De uma vez só, com a queixada só, matou cerca de mil filisteus. Várias vitórias Deus foi dando à nação de Israel através de Sansão. Mas Sansão, irmãos, com o passar do tempo, o seu coração foi se envaidecendo. E Sansão agora se enamora, começa a ficar apaixonado por um gentil, né? Por Dalila. E o seu coração é aberto para Dalila. Ele conta seu segredo a Dalila. E a partir desse momento, Sansão começa a declinar espiritualmente. Começa a fracassar espiritualmente. O pessoal descobriu o grande segredo dele estava no cabelo dele. Quando se fosse cortado, ele perderia suas forças. Ah, irmão, nós temos tantos segredos, meu irmão. O grande motivo da nossa força está em Deus. Nosso segredo está em buscar o Senhor.
em termos da nossa vida consagrada. Mas tem muitas pessoas, irmãos, tentando cortar o nosso segredo, descobrir o nosso segredo com Deus, descobrir a nossa aliança com o Senhor. E muitas das vezes para nos destruir. Mas que nós possamos vigiar, que nós não podemos fazer, que nós não viemos fazer como Sansão fez, revelar o nosso segredo para os nossos inimigos, revelar o nosso segredo para as pessoas que não comungam com as nossas ideias, para que nós possamos preservar até o fim aquilo que Deus nos deu. A queda de Sansão, Sansão caiu porque confiou em quem não deveria confiar, fez aliança com quem não deveria fazer aliança, casou-se com quem não deveria casar, contou segredo a quem não deveria contar. O ensinamento da vida de Sansão serve para nós, muito alerta. Precisamos estar atento a isso, para que nós não possamos cair nas mesmas falhas que caiu o nosso amigo juiz chamado Sansão. Mas depois do final da sua vida, Sansão ele é humilhado diante de toda a corte dos filisteus. Mas no final da sua história, Sansão ele consegue destruir todos aqueles que humilharam, todos aqueles que desprezaram, todos aqueles que ridicularizaram. Deus deu graça a Sansão e Sansão conseguiu destruir na sua morte, talvez mais do que em sua vida. Muitas pessoas perguntam, pastor, mas Sansão ele morreu salvo? Sim. Pastor, mas Sansão não tirou a sua própria vida? Ali Sansão estava em uma grande batalha. E na batalha você está para matar ou morrer. E o ato que ele teve ali não foi um ato de suicídio, mas sim para destruir os seus inimigos que estavam ao seu redor. E assim ele fez, e assim ele deu mais um grande livramento à nação de Israel com relação aos filisteus. Mas adivinha? O povo voltou a pecar novamente. Às vezes, irmãos, nós criticamos muito as pessoas do tempo bíblico, né? Mas nós não fazemos as mesmas coisas. Nós não pecamos das mesmas maneiras. Nós não falhamos da mesma forma. O comentarista aqui, ele colocou ainda a vida sobre Saul. Deixa eu continuar, daqui a pouco eu vou encerrar a conclusão, tá bom? Então Samuel foi juiz, foi profeta, sacerdote. Samuel, filho de Ana, aquele pedido tão extraordinário, talvez uma das pregações mais ouvidas com relação quando a mulher vai pregar em festa de senhoras. Sempre se conta a história de Ana, ela é algo assim esplêndido, e sempre tem alguma coisa nova para que nós possamos aprender. Mas Samuel, escolhido por Deus, nascido através de um milagre de Deus, consagrado ao Senhor, ele também levantou-se como juiz. Muitos têm Samuel como juiz, mesmo ele não estando no livro de Juízes. Preste atenção, muitos o têm Samuel como juiz de Israel, mas Samuel não está escrito no livro dos Juízes, não tem história de Samuel, mas nós aprendemos isso em 1 Samuel e 2 Samuel também, tá bom? Mas Samuel agora busca ao Senhor aquele homem de consagração. Samuel, irmãos, é tipo aquele homem, irmão, que vivia em oração e consagração a Deus. Aquele homem que conseguia ouvir a voz de Deus. Aquele homem, irmão, que tinha conhecimento do Senhor e fazia tudo para se dedicar e ser honesto com as coisas de Deus. E nós precisamos hoje de homens e mulheres assim, que tenham honestidade com a sua vida. E Samuel foi esse juiz dedicado ao Senhor, chegou a consagrar 2 reis, consagrou o rei Saul, consagrou o rei Davi, que nós vamos ver isso posteriormente. Então nós vemos o grande período de consagração, o grande período que aconteceu sobre a vida de Samuel ficou bastante triste, porque vai chegar um momento que o povo vai pedir um rei. É como se o povo estivesse rejeitando ele, mas não era rejeitando ele. O povo queria uma liderança, o povo queria ser igualmente os outros povos são. Então Deus levanta o profeta e o juiz e o sacerdote Samuel. Israel vive um momento de muita bênção, de muita prosperidade na vida do juiz chamado Samuel. Mas adivinha, o povo sempre vai voltar a pecar, irmãos. O pecado está para com a nossa vida e nos distancia do Senhor. Eu vou encerrando essa aula para dizer para você que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo aplique esta palavra no meu e no seu coração e que nós possamos adquirir conhecimento da parte do Senhor cada vez mais. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí que eu vou estar lhe respondendo, tá bom? Paz do Senhor e até o próximo vídeo.